Bom, vamos falar então agora de produto cartesiano. Bom, imagine que a gente tenha dois conjuntos não nulos, A e B, e a gente vai descrever o produto cartesiano entre os conjuntos A e B. Então, quando a gente vai descrever esse produto, esse aqui é o símbolo da operação, e a gente lê essa operação como produto cartesiano dos conjuntos A e B, ou A cartesiano B, ou simplesmente produto de A por B. Qualquer uma dessa forma que você lê essa operação, está certo. Então, o que vem a ser esse produto cartesiano? Esse produto cartesiano vem a ser o seguinte, vem a ser todos os pares que a gente pode formar de forma que, deixa eu escrever matematicamente isso aqui para a gente. Isso aqui é igual a todos os pares que eu formo produto cartesiano entre o conjunto A e o conjunto B é o conjunto de todos os pares ordenados x que eu tenho, em que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Note que, diferente do caso anterior de pares ordenados simplesmente que a gente estava lidando, no caso de produto cartesiano, a gente tem uma ordem bem definida. Se é o produto cartesiano entre A e B, nos pares ordenados, primeiro entra na primeira entrada, na primeira casa, entre os elementos de A, e na segunda entrada, entre os elementos de B. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Então, se a gente pegar o conjunto A com 1 e 2 e o conjunto B com os elementos 1 negativo, 0 e 3, o produto cartesiano entre A e B é composto por todos esses pares ordenados. 1 e 1 negativo, e 1 negativo, 1 e 0, e 1 e 3, 2 em negativo, 2 e 0, 2 e 3. Então, esses aqui, quando eu descrevo a operação produto cartesiano entre os elementos de A e B, como resultado, eu tenho todos esses pares ordenados. Note que a ordem está bem definida. Primeiro os elementos de A e na segunda entrada os elementos de B. Bom, esse é o produto cartesiano. Está aqui. Em termos de diagrama, tem essa representação diagramal. Esse aqui é o nosso produto cartesiano. Os elementos do meu conjunto A se conectando aos elementos do meu conjunto B. Note que a setinha está saindo de A para B, que a ordem nessa parte de produto cartesiano importa. Bom, dito isso, a gente já pode começar a parte de funções. A gente já pode introduzir agora a parte de funções, beleza? Só relembrando aqui que a gente vai ver o básico, tá bom? Aqui é só mais um reforço para o que virá à frente. Então, quando a gente fala de funções, para a gente definir uma função, a gente precisa de 3 elementos. Primeiro,
a gente precisa de um elemento de um conjunto A. A gente precisa desse conjunto A, olha os conjuntos aparecendo aqui novamente, né? A gente também precisa de um conjunto B. Tá bom? E a gente precisa de uma regra que liga os elementos de A em B com os elementos de B. Tá? Vou colocar essa seta aqui. Essa regra que une os elementos de A e B a gente chama de função. Então note que agora vai existir uma regra, não vai ser uma conexão entre elementos de um conjunto e de outro de forma aleatória, como a gente começou falando lá nos pares. Tá bom? Aqui a gente vai ter um conjunto A, vai ter um conjunto B e vai ter uma lei que vai levar dos elementos de A aos elementos de B. E a gente vai entender muito bem isso agora. Tá? É assim que a gente define função. Agora a gente tem que tomar cuidado com o seguinte fato. Uma coisa é, esse meu conjunto A, ele recebe um nome quando a gente está lidando com funções. O meu conjunto A é chamado de domínio. E o meu conjunto B, ele é chamado de contradomínio. E isso que eu acabei de dizer para vocês, não acontece de forma aleatória. Então existem algumas limitações para a gente definir uma função. É o que a gente vai ver agora. Então, como eu disse, a gente tem uma função, a gente precisa desse conjunto A, que a gente chama de domínio, a gente precisa desse conjunto B, que a gente precisa de contradomínio, que a gente chama de contradomínio, e a gente precisa de uma lei que liga os elementos de A e B. Tá bom? Essa lei a gente chama essa lei de função. Tá? Mas, reforçando, isso não pode ser de forma aleatória. Então, existem algumas regras para esse sistema aqui poder ser reconhecido como função. Imagine essa primeira situação aqui em azul. Eu tenho meu domínio, eu tenho meu contradomínio. Eu tenho 4 elementos aqui, né? E eu tenho 5 elementos no contradomínio, tá bom? Esse meu primeiro elemento está ligado aqui no primeiro, o meu segundo elemento continua ligado no primeiro do contradomínio, o terceiro elemento no segundo e o quarto elemento no terceiro. Tá bom? Isso aqui a gente entende muito bem como função, não tem problema algum, tá bom? Mas onde teria problema então? Imagine que eu tivesse no meu elemento do domínio, um deles, pelo menos, ligado em 2 elementos do contradomínio. Isso não pode existir para essa função. Então, quando a gente fala de função, cada elemento do domínio só pode ser ligado a um elemento do contradomínio. Tá bom? Então, eu posso até ter 2 elementos do domínio ligados ao mesmo contradomínio. Isso não tem problema, isso é uma função. Mas eu não posso ter um único elemento do meu domínio ligado a 2 elementos do meu contradomínio. Isso não pode ser entendido como uma função. Tá bom? Isso não é definição de uma função, não pode ser entendido. E pode acontecer também o seguinte, no meu domínio, no meu contradomínio, sobrar algum elemento do meu domínio. Se isso acontecer, se sobrar elementos do meu domínio, isso também não é definido como função. Então, para ser função, todos os elementos do meu domínio têm que ser ligados a um do contradomínio. Então, quando a gente está falando de função, você tem que prestar atenção no seu domínio. A sua função tem que ligar todos os seus elementos do domínio em no contradomínio. E não pode sobrar nada no seu domínio. Não pode existir um único elemento do domínio ligado a mais de um elemento do contradomínio. Então, isso aqui caracteriza muito bem uma função, tá bom? Esse aqui vai poder ser caracterizado como uma função, enquanto que isso aqui não pode caracterizar uma função e isso aqui também não pode caracterizar uma função.
Esse aqui não pode porque eu teria um elemento do domínio ligado em 2, no contra domínio, e aqui esse também não pode porque eu teria sobrando aqui no meu domínio. Perceba que no meu contra-domínio pode sobrar elementos, só não pode sobrar no meu domínio. E existe uma coisa que a gente pode atentar, esse conjunto aqui ó, de pontos, o conjunto de pontos do meu contra-domínio que está ligado ao conjunto de pontos no meu domínio, a esse conjunto a gente chama de imagem. Então, o que vem a ser imagem de uma função? Imagem de uma função são todos os elementos do meu contradomínio que estão ligados aos meus elementos do domínio. Pode acontecer em algumas situações de a imagem ser exatamente igual ao contradomínio, como a gente vai ver adiante. Mas, lembrando, reforçando, imagens são só aquele subconjunto do conjunto contradomínio que está ligado a cada um do domínio. É assim que a gente forma uma função, então. Então, se a gente perceber, então, a gente está fazendo o seguinte. Então, como exemplo, vamos discutir as condições para que y ou f de x, para que isso aqui seja uma função. E quando eu digo isso, é basicamente eu perceber, eu descrever quem é o domínio disso aqui. Porque eu limitando muito bem o domínio, eu garanto que essa relação aqui satisfaz as condições de função. Então, para fazer essa limitação, eu olho minha função. A função é raiz quadrada de x menos 2 dividido por raiz quadrada de 3 menos x. Então, lembrando aqui, eu tenho raiz de expoentes pares. E raiz de expoentes pares, no domínio dos reais, esse valor dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, no caso do numerador, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Nesse caso aqui, x tem que ser maior ou igual a 2. Tá? Já no denominador, eu não posso, além de eu ter isso aqui tem que ser positivo, eu não posso ter um valor nulo, porque no denominador, um valor nulo causaria uma indeterminação do valor de y. Então, no meu caso, o 3 subtraído de x tem que ser maior que zero somente. Então, se eu somo, nesse caso aqui eu fico com 3 maior do que x, somei x dos dois lados dessa igualdade, e se 3 é maior que x, então x tem que ser menor do que 3. Bom, então, com relação ao numerador, se eu tiver aqui 1, 2, 3, 4. Então, no numerador, eu tenho aqui que o x tem que ser, pode satisfazer o valor de 2, e ele pode estar associado a qualquer valor positivo. Já no denominador, eu tenho aqui os valores 1, 2, 3, 4. No denominador, eu tenho que o meu valor tem que ser menor que 3. Então, como ele não pode estar associado ao valor 3, em matemática a gente deixa essa bolinha aberta aqui, tá bom? E esse aqui, são os valores que x pode satisfazer. Então, se a gente olhar
para ser uma função, o numerador teria que satisfazer isso aqui e o denominador isso aqui embaixo. Então, ela tem que satisfazer os dois casos. Então, tem que pegar a união desses dois casos. Então, na união, x tem que estar o quê? X tem que estar aqui, ó. Esse tem o valor de 2, esse tem o valor de 3. Então, x tem que estar aqui dentro. Então, isso aqui é a união dessas duas coisas. Então, para eu considerar f de x como sendo função, para ser função, o domínio dessa função tem que ser igual aqui. O domínio dessa função tem que ser x pertence aos reais, tal que, como o x está entre dois valores, 2 e 3, então eu vou colocar 2 e 3, 2 é menor, igual a x, e x é menor do que 3. Então, limitando o domínio de f de x a esse aqui, eu tenho que x é uma função. Tá bom? Beleza? Então vamos continuar, passar agora para a representação gráfica de uma função, e vocês vão, de cada momento, as coisas vão ficando mais claras na cabeça de vocês. Tá aqui a representação gráfica de uma função acontece dessa forma. Então eu pego um conjunto de pontos aí e formo essa curva. Tá? Note o seguinte, aqui, por exemplo, eu tenho se eu chamar isso aqui de x1, isso aqui de y1, isso aqui de x2, eu tenho, por exemplo, dois pares ordenados aqui com o mesmo y. Isso a gente viu que não tem problema algum. Então eu tenho dois pontos aqui, ó, x1 y1, e tenho um ponto x2 y2, sendo que o y2 é exatamente o mesmo valor que o y1, então isso não tem problema algum. O domínio dessa função aqui, o domínio dessa função seria x pertencente aos reais. O contradomínio associado a essa função aqui também poderia ser os reais. O contradomínio porém, apesar do contradomínio poder ser os reais, a imagem dessa função, se eu chamar isso aqui de A, tá bom? Esse ponto aqui, ó, que toca o eixo Y, o ponto x igual a 0, esse par ordenado, esse aqui é o par ordenado A0, então esse valor aqui vale A, onde x é 0. A imagem dessa função é y pertence aos reais, tal que y maior igual a A. Então, notem que o contradomínio não necessariamente precisa ser, a imagem não necessariamente precisa ser igual ao conjunto do contradomínio, tá bom? Mas se eu quisesse limitar o contradomínio à própria imagem dessa função, não teria problema algum. Então isso aqui é uma representação gráfica de uma função. E por que é interessante a gente ver essa representação gráfica? Porque imagine a seguinte situação.
Imagina que você tem aqui o eixo Y, aqui o eixo X. Se alguém te perguntasse, aquela curva pode representar uma função? A resposta é direta e não. E por que aquela curva não pode representar uma função? Basta você pegar e desenhar retas paralelas ao eixo Y, retas verticais, cortando essa função. Então, se eu pegar aqui essa reta vertical, eu noto que essa vertical, veja que ela é paralela ao eixo Y. Ela corta a minha função, nesse caso aqui, ó, em 3 pontos. E isso aqui representa a seguinte situação. Isso aqui você teria um ponto no domínio ligando a 3 pontos distintos no contra-domínio. Isso não pode ser função. Isso não satisfaz a condição de função, como a gente viu anteriormente. Então, isso aqui você viu só com desenhar retas verticais, aqui cortando essa função. Se a gente vier com essas mesmas retas verticais nesse gráfico aqui, ó, vou desenhar com outra cor, para a gente perceber. Olha, ela tem uma reta vertical aqui, ó, paralela então ao eixo Y, paralelo ao eixo Y. Aqui, ó, note que todas essas retas verticais só cortam a função, que é essa curva rosa, em um único ponto. Então isso aqui satisfaz a condição da função. Ao passo que nesse caso aqui, ó, as linhas retas verticais, que agora eu estou desenhando como amarelas aqui, elas cortam a minha função, no caso aqui está em rosa de novo, em mais de um ponto. Então isso aqui não é condição, porque a gente chega nesse problema aqui na definição, tá bom? Então isso aí seria a representação gráfica de função. Eu vou fazer uns 2 exemplos. Olá galera, tudo bem? Antes de dar continuidade aí à revisão de funções que a gente está fazendo, eu vou fazer só 2 exemplos aqui de análise de problema de funções, só para a gente reforçar o que a gente já viu na discussão anterior. A gente tem 2 funções aqui. A primeira é f de x igual a 2x menos a dividido por x mais b, sendo a e b pertencentes aos reais, tá bom? E a segunda função é f de x igual a raiz cúbica de x negativo mais 8. 8 menos x, tá bom? Então, no primeiro caso, o que a gente deve lembrar é o seguinte: o domínio dessa função tem que ser o quê? Eu não posso ter o denominador nulo, porque o denominador nulo ele causaria uma indeterminação nessa função. Então, nesse primeiro caso, x tem que ser, x tem que ser o quê? X tem que ser maior, diferente de b. X mais b tem que ser diferente de 0. Então, subtrai b dos 2 lados dessa desigualdade. X tem que ser diferente de b. Tá bom? Então, o domínio dessa primeira função x pertence aos reais, tal que x seja diferente de b. Tá bom? E no segundo caso, a segunda função, raiz cúbica de x negativo menos 8, eu não tenho restrição alguma, porque raiz de índice ímpar, tanto faz isso aqui ser negativo ou positivo. Então não tem restrição alguma para o segundo caso. Então, para o segundo caso, o domínio, vou chamar aqui, ó, FA, FB, esse aqui é o domínio de FA, então esse aqui é o domínio de FB. Isso aqui é igual a x pertence aos reais.
e a raiz cúbica de novo, expoente ímpar da raiz, eu não tenho restrição qualquer com relação ao sinal ali dentro. E como está no numerador, não tem problema de ele não poder ser negativo também, tá bom? Então a gente vai dar continuidade aí, agora a gente vai falar de zeros de uma função.